Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, estamos começando mais uma catequese para o nosso canal hoje. Nós vamos falar de dois temas muito importantes. Mas antes de darmos início aos nossos trabalhos, vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz, pedindo a bênção e a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu peço neste momento que a graça do Espírito Santo, o amor da Virgem Maria, possa penetrar o teu coração, a tua alma, a tua família, onde quer que tu esteja neste momento, ouvindo este vídeo, escutando, meditando a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de dois temas muito importantes para a nossa fé católica, que é o que são as orações de reparação e a indulgência plenária e a parcial. Atendendo o pedido de alguns de vocês aqui do canal, que pediram para mim falar das indulgências, então eu vou falar desses dois temas hoje em um só programa, né? Tudo bem resumido para que os vídeos não fiquem muito prolongados. O que são orações de reparação? Nós católicos temos o dever de reparar o dano espiritual causado pelos nossos pecados e pelos da humanidade. Desde Adão e Eva, a humanidade tenta reparar os danos que inflige a outras pessoas. Embora Jesus Cristo tenha feito o único ato de reparação no Calvário, os católicos acreditam que ainda precisam fazer o que pudermos para reparar os danos cometidos. O Catecismo da Igreja Católica explica que depois de confessar nossos pecados, no sacramento da reconciliação, ainda precisamos consertar os danos que causamos os outros. Então, mesmo depois da confissão, a Santa Igreja vai nos orientar que a gente deve fazer reparação pelos nossos pecados. No caso, a penitência que o sacerdote passa depois da confissão, ela é importante vocês cumprir a penitência. Porque se vocês forem se confessar e não fazer a penitência que o padre passa após o sacramento da reconciliação, essa confissão, ela não foi válida. Então, as orações que a gente faz é para reparar também o dano, o mal, a desgraça que a gente causou na vida do outro, através do meu pecado. Porque às vezes também nós levamos a outra pessoa a pecar. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível para reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daqueles que foram caluniados, indenizar por ferimentos. A simples justiça o exige, mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviados do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados. Satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A essa satisfação também se chama penitência, que vocês poderão também encontrar no Catecismo na página 1459. Embora isso se refira principalmente aos atos físicos de reparar, também é possível oferecer orações de reparação por danos pessoais e danos causados por outras pessoas. Outro exemplo aqui, você vai numa rodovia em alta velocidade, correndo bastante, você atropela uma pessoa e você
não deu assistência àquela pessoa. Você não parou para dar o socorro, você não parou para chamar a ambulância e você omitiu, você se esvadiu do local do acidente. Isso é um pecado grave. E se essa pessoa morreu? Tudo bem, você pode confessar, mas você ainda vai precisar fazer bastante orações, muitos atos de caridade para poder reparar esse crime e esse pecado que você cometeu, esse delito que você fez contra o seu próximo, e naquele momento ali, por causa do medo, da covardia, você não exerceu a caridade cristã. Somos restaurados à graça através dos méritos da morte de Cristo, e essa graça nos permite adicionar nossas orações, trabalhos e provações à do nosso Senhor, e preencher as coisas que estão querendo os sofrimentos de Cristo. Podemos, portanto, fazer algum tipo de reparação à justiça de Deus por nossas próprias ofensas contra Ele e em virtude da comunhão dos santos, a unidade e a solidariedade do corpo místico de Cristo. Podemos também fazer satisfação e reparação pelos pecados dos outros. Aí nós podemos oferecer o rosário pela conversão dos pecadores, a via sacra, uma caminhada penitencial, o próprio jejum também nós podemos oferecer pela conversão dos pecadores. E Jesus já nos disse também para Santa Faustina que a oração que mais agrada o coração dele é a oração pelos pecadores, porque a misericórdia de Deus é imprescrutável. Nem os anjos podem medir a misericórdia de Deus. Então aquilo que nós declaramos que já está condenado, que não tem mais jeito, pode mudar pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração, vai dizer a palavra de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a oração tem esse poder de agir em lugares, pessoas, em circunstâncias que vocês nem imaginam. A oração, ela não tem fronteira. Santa Teresinha vai dizer que a oração é como uma rainha. Ela tem acesso direto ao trono do rei. Mas aquela oração mesquinha, aquela oração sem fé, eu lamento dizer para vocês que ela não passa nem das nuvens. Ela não chega nem aos pés de Deus. Então é preciso ter fé, orar com fé e com poder, e nós veremos o milagre, a manifestação de Deus e do sobrenatural. Desta forma, podemos ajudar a reparar os danos espirituais que outros causam e contribui para a cura do mundo. O próprio Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e pediu-lhe para promover a devoção ao seu Sagrado Coração, como forma de reparar. Por isso que todas as primeiras sextas-feiras do mês a gente faz a Santa Missa e a comunhão reparadora, desde que estejamos em estado de graça. Reparar os vários pecados cometidos contra ele. Orações de reparação também pode ser pensada como orações de amor, proclamando a Jesus o amor que você tem por ele, mesmo quando outros o rejeitam. Acima de tudo, as orações de reparação nos ajudam a entender que nossas ações têm consequências físicas e espirituais. A justiça exige que consertemos o dano de ambas as maneiras, invocando o toque de cura de Deus sobre nossos pecados e os pecados do mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, que no texto da misericórdia nós rezamos: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Esse é um texto de grande amor, um texto de um grande ato de caridade que nós podemos prestar ao coração de Jesus, à paixão de Jesus, porque esse texto está voltado para a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso que ele é rezado às 3 horas da tarde. O próprio Jesus pediu para Santa Faustina que rezasse às 15 horas, pois às 15 horas é a hora da misericórdia, é a hora da redenção, é a hora que o Filho de Deus expirou o último suspiro pela salvação e pela redenção da humanidade. Eu vejo por aí algumas pessoas criticando os textos, né, da misericórdia, o texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, outros textos, inclusive os próprios sacerdotes, né, porque não rezam e não têm fé, ainda critica quem reza. Mas não é só rezar o rosário,
Essas orações também contêm indulgências e grandes graças para nós e para o mundo, e por que não dizer para a igreja, né? E para os próprios sacerdotes também. Agora nós iremos falar da indulgência plenária e parcial. A indulgência retira as penas das almas do purgatório. No dia de finados, os que visitarem o cemitério e realizarem mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Diariamente, no dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, a comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Nos restantes dias do ano, indulgência parcial. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos, os seminários públicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, se aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso, o Credo, a confissão sacramental e a comunhão eucarística. A oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra oração. Então, para alcançar a indulgência plenária, nós temos que cumprir esse preceito, né? Que é rezando esse Pai Nosso, essa Ave Maria, o Credo, fazer a confissão, participar da Santa Missa e oferecer essas orações nas intenções do Santo Padre. Então, esses são os requisitos para alcançar o perdão de todos os seus pecados e a reparação que o pecado, o dano que o pecado causou na minha vida, na vida da outra pessoa. Conforme inspirar a piedade e devoção do Diretório Litúrgico da CNBB, na página 462, mas afinal, o que é indulgência? Para falar desse assunto tão comentado pelos fiéis da Igreja Católica durante o dia de finados, nós vamos ler aqui algumas perguntinhas, que no caso eu simulei aqui como se você estivesse perguntando. O que é a indulgência? A indulgência é o cancelamento das penas devidas pelos pecados que nós cometemos e que já foram perdoados na confissão. Mas é preciso explicar uma coisa. Quando se comete um pecado grave, há duas consequências: a culpa e a pena. A culpa é aquela ofensa que se faz a Deus e a confissão perdoa. No entanto, ainda fica a chamada pena temporal, que é o estrago causado pelo pecado na sua própria alma, porque você deixa de ser mais santo. Então, há de querer recuperar isso. Essa pena nós cumprimos aqui na terra, com orações, penitência ou no purgatório, se a pessoa morrer com elas. A indulgência retira essas penas das almas do purgatório. Elas fazem aquilo que nós chamamos de sufrágio da alma. Então, amados irmãos e irmãs, a alma, quem morreu, já não pode fazer nada mais por si. Quem morreu não vem mais neste mundo, dá cartinha, dá recados, isso é ilusão, é balela do diabo, porque a palavra de Deus diz que quem morreu morre uma só vez. Então não tem esse negócio de mortos vir falar coisas, mas a igreja nos ensina a orar por aqueles que já faleceram. E quem é que vai para o purgatório? Aqueles que morreram na amizade de Deus, porque morreram com pecados leves que não deu tempo de confessar, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele não mandou para o inferno, porque essa pessoa não cometeu pecados gravíssimos, ou seja, ela não morreu em pecado mortal. O pecado mortal nos aparta da amizade de Deus. Ela morreu com alguns pecados leves, que não confessou com o sacerdote, não deu tempo de pedir perdão. Então, pelo fato do pecado ser leve, entre aspas, Deus não condena ao inferno, ele manda para o purgatório, que é uma terceira via, né? Claro que o purgatório é um dogma de fé para a Igreja Católica, tem pessoas que não acreditam no purgatório, mas no longo da história da Igreja já foi dada provas, grandes provas de que este lugar existe. Dom Bosco vai dizer que o purgatório é uma antessala do céu.
É um estágio que a pessoa fica purificando a sua alma para poder contemplar a visão beatífica de Deus. Ninguém pode contemplar a visão beatífica de Deus eternamente com pecados. Então os mortos não podem fazer nada mais por eles, mas nós que estamos aqui nessa terra podemos, oferecendo a missa, um jejum, o rosário, porque nós temos as 3 igrejas, como falou o catecismo da Igreja Católica, né? A igreja triunfante, que é todos aqueles que estão no céu com a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, São José. A igreja padecente, que são todos os fiéis que morreram e que estão no purgatório. E a igreja militante. Quem é a igreja militante? Nós que caminhamos neste mundo, que peregrinamos neste mundo. Porque a igreja somos todos nós. Agora, quando nós vamos lá celebrar a missa, lá é o templo. A igreja é todo o povo de Deus, os batizados. A indulgência é um tempo que Jesus, ou uma criação do Papa, que estão perguntando, né? A indulgência é uma descoberta da igreja, mas que evidentemente está no coração de Jesus. Ele nos ensinou todas as coisas para a igreja, mas deixou que o Espírito Santo as fosse ensinando. Então, irmãos, nem tudo foi revelado, né? O Espírito Santo de Deus, ele continua revelando as coisas, os projetos de Deus na igreja. O Espírito Santo, ele não está extasiado. Ele já revelou muita coisa lá naquele tempo, mas ele continua revelando e vai revelar até Jesus vir em glória. Tanto é que na Santa Ceia ele disse para os apóstolos: eu ainda tenho muitas coisas para ensinar, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier o Espírito Santo, ensinar-vos-á todas as coisas. João 16:12. O Espírito de Deus, então, foi ensinando para a igreja nesses 1000 anos. E as indulgências começaram logo nos primeiros séculos. Ela foi aprovada pela igreja e pelos papas até hoje, mas evidentemente está tudo no coração de Jesus. Aí perguntaram: há diferença de tipos de indulgência? Há 2 tipos de indulgência. A plenária, quer dizer, plena, perdoa todos os pecados, e a parcial, que perdoa parcialmente as falhas. A indulgência parcial é aquela que nós conseguimos para uma alma do purgatório, e ela fica aliviada da parte de suas penas. Na indulgência plenária, a alma fica aliviada de todas as suas penas, ou seja, dali ela vai para o céu. Então, tem almas que estão aguardando, né, as nossas orações, a Santa Missa que nós devemos oferecer por elas para poder subir ao céu. Então, é importante nós rezarmos pelas almas dos fiéis defuntos, pelas almas dos nossos familiares, pela alma de quem cometeu o suicídio. É muito importante também nós rezarmos. Você sabe o preconceito que a igreja tinha com pessoas que cometiam suicídio antigamente, né? Elas estavam privadas da celebração da igreja, elas não podiam ser enterradas dentro do cemitério da Igreja Católica, no meio dos cristãos, mas graças a Deus a Igreja Católica ela foi evoluindo ao longo do século. E hoje nós já não dizemos que os suicídios foram diretamente para o inferno. Claro que a Bíblia fala isso no livro de Apocalipse, em outros livros, mas hoje nós temos o quê? A síndrome do pânico, a depressão, nós temos muitas doenças psicológicas que levou a pessoa a fazer esse suicídio. Por isso que nós devemos orar e não dizer que essa pessoa já foi diretamente para o inferno, porque ninguém sabe o porquê que ela cometeu esse crime. A depressão é uma coisa muito triste, é uma coisa muito dolorosa, e a pessoa ela quer sair daquele sofrimento e ela não consegue. Por isso que ela tenta várias vezes tirar a sua própria vida. Não é frescura, não. Você não sabe o que é ter uma pessoa com depressão na família. Só sabe quem tem. Então nós vamos ser misericordiosos e rezar e não condenar essas pessoas, esses nossos irmãos. Vamos aqui continuando. Uma indulgência plenária a cada dia. Podemos fazer as indulgências em qualquer época do ano? Também aqui uma outra pergunta. Sim, podemos. Ganhá-las todos os dias para as nossas almas ou para a alma
de alguém que está no purgatório, para as almas do purgatório de uma forma geral. Basta fazer uma boa confissão, participar da Santa Missa, rezar pelo Papa e um Pai Nosso, ao menos, né, e uma Ave Maria, depois fazer uma das 4 coisas que eu vou dizer agora. Fazer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, meia hora de leitura bíblica, meditada, a via sacra na igreja, ou rezar um terço em família, ou na comunidade diante de um oratório com a imagem da Virgem Maria. Cumprindo essas 4 exigências, a pessoa pode ganhar uma indulgência plenária a cada dia, uma vez por dia e para cada alma. Outra pergunta: podemos fazê-la para alguém? Qualquer alma pode recebê-las? Podemos oferecer para qualquer alma do purgatório ou para a nossa própria alma. A condição é essa, que a alma esteja no purgatório. Outra pergunta: se eu ofereço a indulgência para a alma, para alguma alma, preciso continuar rezando por ela? Se você quiser continuar rezando, mas se cumpriu as 4 exigências para a alma conseguir a indulgência. Pronto. Agora você, se quiser continuar rezando, você pode, não tem problema nenhum. Outra pergunta: se eu rezo por alguma alma, mas ela já está no céu ou no inferno, minhas orações são em vão? Não são. Todas as orações pertencem à comunhão dos santos, que é a união da igreja que está na terra, no céu e no purgatório. Aquilo que eu já falei, as 4 igrejas, né? As 3 igrejas que o catecismo fala. Qualquer oração, se não beneficia a igreja padecente no purgatório, pode beneficiar a igreja militante. Então, se uma pessoa já está na glória de Deus, já goza da visão beatífica de Deus, essa oração não é perdida. Ela volta em forma de graça para aquelas que estão no purgatório e para nós que estamos aqui na terra. Nenhuma oração passa despercebida ao coração de Deus, desde que essa oração seja feita com o coração, com a alma, com fé, com contrição. E quanto uma criança que falece, também necessita de nossas orações? Que vocês têm muita dúvida, né? Quando morre uma criança no seio, no ventre da mãe, ou quando uma criança morreu logo após nascer e não deu tempo de batizar. Recentemente, o Papa Bento XVI colocou essa questão bem clara. Ele pediu, inclusive, para a Comissão Teológica Internacional do Vaticano estudar a questão. Eles foram bem claros. A criança que morre sem o batismo está salva, vai para o céu, mas a igreja recomenda que se reze por esta criança. E por que os teólogos chegaram a esta conclusão? Porque uma criança, ela não tem os pecados que nós temos, ela não tem as maldades ou até mesmo a culpa por que ela está morrendo. Sabemos do ceifamento dessas pobres almas no seio, no útero da sua mãe. Que Deus seria esse se não acolhesse essas pobres almas que já tiveram uma morte, meu Deus, sofrida, diabólica, e Deus não salvasse esses anjinhos que morreram e não sabem nem por que estão morrendo? Então aqui os teólogos responderam, essas crianças já estão no céu na amizade de Deus. Porque existe o batismo, né? O batismo de desejo, o batismo de sangue, que eu não vou explicar aqui agora porque o nosso tempo é curto. Então, continuando ainda aqui. Indulgência plenária para o dia de finados. Condições para adquirir a indulgência plenária para as almas do purgatório. Ao fiel que visitar devotamente o cemitério, né, concluindo de rezar, mesmo em espírito pelos defuntos, concede-se a indulgência, somente aplicável às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária, cumprindo as 3 condições, cada dia, do dia 1º ao dia 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Novembro, porque novembro é o mês das almas, né? É o mês que a igreja reza pelos fiéis defuntos, né? Tem uma missa, a missa dos finados, uma vez por ano, para sufragar a alma de todos aqueles que morreram na amizade de Deus. Para adquirir a indulgência plenária é preciso ir ao cemitério, né? Rezar devotamente pelos defuntos e preencher as 3 condições. Confissão sacramental. Cada confissão vale para as indulgências.
obtidas até 15 dias antes e para as que serão obtidas 15 dias depois de recebido o sacramento. Comunhão eucarística. É necessário uma comunhão para cada indulgência. Orações nas intenções do Sumo Pontífice. Rezar para cada indulgência. Então vocês viram aqui, finalizando, que todos esses quesitos são importantes, é necessário cumprir. E por isso que a Igreja coloca no centro a Santa Missa. Não adianta você fazer tudo isso se você omitir a missa e omitir a confissão. Porque é no sacrifício da Santa Missa que nós somos de novo lavados, redimidos, né, justificados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a missa é a maior oração da Igreja que nós podemos aplicar aos fiéis defuntos e para todas as circunstâncias da nossa vida. Então vamos aqui já nos despedindo com a graça de Deus, da bem-aventurada sempre Virgem Maria. O nosso assunto hoje foi curto, mas de grande relevância para vocês que têm muitas dúvidas. Então eu quero deixar aqui a minha bênção, lembrando que você deve dar o seu like, que você deve compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também, se você puder nos ajudar, né, a gravar os vídeos com boa qualidade de som e imagem, vai ficar aí na descrição do vídeo a minha conta para vocês colocarem qualquer contribuição para a evangelização. Então eu desejo que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, né, desça sobre você, sobre sua casa neste momento e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.